12h20, o Paraná TV fala agora das perícias do INSS. São muitas as reclamações de segurados que têm o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria negado, mesmo sem ter condições de trabalhar. Só em março, para a gente ter uma ideia, de acordo com o INSS, mais de 19 mil pedidos foram negados aqui no nosso estado. A repórter Cristina Grêmio foi conversar com algumas dessas pessoas, né, Cris? E a situação é realmente gravíssima desses exemplos que a gente vai trazer agora para o pessoal de casa, não é? Situações bem graves. O primeiro exemplo que nós vamos mostrar, até por ser tão graves, nós separamos os 3 casos em 3 reportagens separadas aí. O primeiro exemplo é de um pintor automotivo, ele trabalhava pintando carros, sofreu um acidente de trabalho, isso já faz anos, conseguiu auxílio-doença por alguns anos e depois esse auxílio foi interrompido porque ele foi operado, mas ele continua com o problema. Vamos ver a reportagem. O problema na coluna surgiu num acidente de trabalho em 2004. Ele trabalhava numa empresa pintando carros. Caiu de costas do teto de uma van. O INSS, no entanto, parou de pagar o auxílio-doença que vinha sustentando a família há 6 anos e meio. Perguntei para ele se eu estava apto ao trabalho, ele falou não. Isso ele falou para mim, não, você não está. Mas te deu alta? Me deu alta, porque ele falou que eu estava recebendo há muito tempo. Ele falou, não estou te dando alta para trabalhar. Você sai daqui, vai no balcão ali e pede um pedido de reconsideração. Eu fiz esse pedido de reconsideração. Veio a carta aqui em casa que não foi aceito. Sidney está vivendo às custas de bicos feito pela mulher e do salário do filho, que precisou parar de estudar para ajudar em casa. Eu saí da minha terra lá para trabalhar na roça, procurar uma vida melhor. E aconteceu um acidente. Acidente acontece com qualquer um, né? Pode ser dentro de casa, pode ser trabalho, pode ser na rua, mas se eu paguei toda a minha vida esse seguro, né, pro INSS, eu acho que agora eles não podiam fazer isso comigo, eles tinham que me pagar também, eu preciso. Em janeiro deste ano, o ex-pintor automotivo foi surpreendido por uma carta da Previdência Social que parecia trazer uma boa notícia. O INSS foi condenado na Justiça a pagar uma correção de valores dos benefícios que não tinha sido aplicada entre os anos de 2007 e 2011. Ele tem quase R$20 mil a receber. Mas a própria carta jogou um balde de água fria na família. O pagamento está previsto para maio de 2020. Bem, é claro que uma pessoa com problemas de saúde não sabe se vai viver, nem nós que estamos saudáveis sabemos se vamos viver mais 7, 8 anos. Esse senhor não tem esperança de receber esse dinheiro, continua lutando para reconquistar o auxílio-doença que vinha sendo pago por ele até o momento da cirurgia. A gente vai mostrar agora um segundo caso, mais ou menos parecido com este, de um senhor que não sofreu acidente de trabalho, ele teve um princípio de infarto, descobriu, portanto, uma doença crônica no coração, passou a sofrer vários problemas de saúde, também teve o auxílio-doença, só até o momento de fazer a cirurgia cardíaca. Vamos ver. Santos Olivetti é um ex-agricultor que trabalhou na roça em Nova Esperança desde menino. Já adulto, casado com 2 filhas, veio para a capital atrás de emprego e não fez corpo mole. Como não tinha instrução, encarou o serviço pesado de limpar oficina mecânica, até ter um princípio de infarto em 99. De lá para cá passou por várias internações. Fez 11 cateterismos, a saúde é frágil. Vivia do auxílio-doença do INSS até que precisou ser operado para a colocação de uma ponte de safena e o benefício foi cortado. Não fazem muita pergunta não, abaixa a cabeça ali, os documentos que você leva eles tiram cópia dali e acabou. E você não consegue ter diálogo com eles. Ele bem que tentou voltar a trabalhar, mas não conseguiu. Tem uma costela que foi retirada na cirurgia, né? E quando você tosse ou espirra, ela estufa o peito, né? Daí dói. No último atestado, o médico diz que o paciente precisa de repouso por tempo indeterminado. O perito do INSS, que nunca o viu antes, acha o contrário. Dá a impressão que eles têm ordem de Brasília, de uma pessoa que ele nunca viu na vida, talvez nem vá ver. Esse mês tem uma cota de 100 pessoas que nós podemos aposentar ou afastar e o resto manda trabalhar. Bem, agora um terceiro caso, um pouquinho diferente desses, é um trabalhador de Castro, que na região dos Campos Gerais ali, que sofreu um problema raro de saúde, uma doença rara, começou a ter várias complicações, não conseguiu mais voltar a trabalhar e este nunca recebeu o auxílio-doença. Ele já está até internado.
Carlos Ferreira de Almeida é de Castro, mas há 4 anos vive na capital para tratamento. A luta de Carlos por auxílio-doença começou em 2009, quando ele, já passando mal, descobriu que tinha uma doença rara que ataca os músculos e vai comprometendo os órgãos. Nesse período, ele foi visto por 4 peritos, o último aqui mesmo no hospital, e o benefício não foi concedido. Tem dermatopoliomicite, cirrose biliar primária, hepatite autoimune, um comprometimento pulmonar e agora apareceu varizes no esôfago. E o perito não olhou nada, o computador deu. Não há incapacidade para a vida e para o trabalho. E agora meu marido está na UTI. Maria Rosana diz que nas perícias anteriores à alegação dos médicos do INSS eram parecidas com as dos planos de saúde. Que ele não tinha direito, que é uma doença que, no caso, por falta de pagamento, no mínimo tinha que ter 6 meses pago antes da doença, antes de descobrir a doença, e nós tínhamos pago só 2 meses antes. Mas ele trabalhou com carteira assinada antes? Ele tem 12 anos e pouco de carteira assinada. Bem, por 2 dias nós tentamos que alguém do INSS viesse falar conosco para prestar esclarecimentos sobre o trabalho dos peritos em geral, também sobre esses casos específicos. A informação é de que não teríamos nenhum representante para falar sobre isso. Nós tentamos então com a Associação Nacional dos Médicos Peritos e eu estou aqui com um diretor desta associação que trabalha em Curitiba, inclusive como perito, está em horário de almoço. Muito obrigado por comparecer. Então você não pode falar de casos específicos, vamos falar genericamente. Todos esses 3 pacientes, os 2 pacientes e a esposa daquele que está internado, nos relataram que os peritos tratam com muita indiferença a pessoa que está doente ali tentando conseguir esse benefício. Qual é a norma? Esse é um tipo de reclamação que tem que ser vista com cautela, né? Muitas vezes a gente precisa primeiro ver a motivação, né, para que esse tipo de reclamação aconteça. Muitas vezes acontece pelo próprio indeferimento de um benefício que está sendo pleiteado. Mas essa história, o médico não me olhou no olho, não pegou meus exames, não me examinou, isso é praxe? Não, isso não deve acontecer de maneira alguma, né? A perícia médica, que é um ato extremamente técnico, né? A gente usa os conhecimentos médicos para se chegar a uma conclusão, né? E a formulação de um laudo médico pericial, ela deve ser feita de uma maneira humana, né? De uma maneira urbana e com urbanidade, e não é aceitável esse tipo de situação, né? Eu acho que esses casos precisam ser avaliados, né? Se existe uma denúncia, precisa ser avaliada realmente se isso aconteceu. Agora... Doutor Fábio, eles também levantam a hipótese, que é o que fica aparecendo para quem está olhando de fora essa história, de que possa haver uma cota. Passou daquele limite de benefícios concedidos no mês, nega-se todos. Existe alguma determinação de Brasília ou aqui mesmo do Paraná para que isso aconteça? Isso é um absurdo, né? Esse tipo não existe, não tem como acontecer, até legalmente, né? Isso não tem como aceitar, né, esse tipo de situação, e realmente não existe cota nenhuma. Isso é mais uma lenda urbana que se cria por conta de desinformação a respeito dos trâmites, né, que existem com a perícia médica previdenciária. O caso desse paciente que está internado no hospital é um pouquinho diferente, no sentido de que ele não teria cumprido questões legais como uma carência, pagar por alguns meses a contribuição ao INSS antes de pedir o benefício. Isso existe? O que existe é o seguinte: quando a pessoa entra com requerimento de benefício por incapacidade, são várias instâncias que são analisadas. Existe a parte médica, né, que é avaliada pelo perito médico, e existe uma questão administrativa que é vista pelo setor administrativo do INSS. E isso é regido por lei, né? Existe uma legislação que determina um prazo de carência, né, um prazo que você pode retomar a qualidade de segurado também. Tudo isso é previsto em lei. As doenças que isentam dessa carência, e isso é uma questão que tudo isso é avaliado dentro do ato médico pericial também, mas existe uma legislação que faz com que o ato administrativo também seja necessário. Então o ato médico pericial é uma parte do processo, né? Uma parte do processo. Ele pode ser negado por outras questões também, como essas administrativas também. Doutor Fábio Farias, obrigado pela sua participação aqui. Fato é, Thaís, que pacientes como esse de Castro, que estão com graves problemas de saúde, esse inclusive em coma não pôde falar conosco, foram considerados pelo médico perito do INSS, pelo menos pelo último que viu, como se não houvesse incapacidade para a vida e para o trabalho. E o importante era que o Instituto Nacional de Previdência Social se pronunciasse sobre isso, né? Eu devolvo para você. Justamente, Cris, até aqui eu quero reforçar, né, que a gente mandou aqui, tá o e-mail que nós mandamos aqui, o e-mail do Paraná TV ontem, pedindo uma entrevista
a um representante do INSS para falar sobre esses casos específicos que a gente mostrou, que são gravíssimos, e também sobre a situação, né, no geral, por que são negados tantos pedidos de auxílio-doença em casos graves, como a gente viu, mas nós não conseguimos nenhum representante do INSS para falar sobre esse assunto, somente o médico perito. A gente aqui do Paraná TV continua aguardando, se for possível, que alguém do INSS fale aqui com a gente.